4 de dezembro de 2024, quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, sejam todos bem acolhidos, louvado seja Deus. Nós, nesta manhã desta quarta-feira, vamos refletir o texto de Isaías, capítulo 25, versículos do 6 ao 10a. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos na primeira semana do tempo do Advento. Ontem já falava a vocês que nestas duas primeiras semanas, em comunhão com a igreja, nós refletimos bastante sobre a segunda vinda de Cristo. Aliás, o tempo do Advento é um tempo de expectativa, de esperança. Esperar por alguém que vem. As duas primeiras semanas, esperar por aquele que virá gloriosamente no fim dos tempos. Quando? Nós não sabemos. As duas últimas semanas do tempo do Advento, esperar pelo Natal, que é a memória de uma vinda que já aconteceu há mais de 2000 anos lá em Belém. Então, dupla esperança, dupla expectativa. Nós esperamos algo que já aconteceu e esperamos algo que virá ainda a acontecer. Então, nessas duas primeiras semanas, aliás, de maneira muito singular, nesta primeira semana, nós estamos acompanhando o texto de Isaías, que vai falar como efetivamente será a realidade daqueles que se mantiverem fiéis a Deus. E depois que o Senhor vier colocar fim à história e restaurar a criação, elevá-la à dignidade da sua divindade, como será a nossa realidade? Hoje, um texto muito bonito. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. O retrato, minha gente, do monte, é claro que é uma interpretação neotestamentária desse texto de Isaías, né? O retrato do monte é o retrato da Jerusalém nova, que é a igreja. Neste monte, depois da vitória de Deus sobre os inimigos, nós viveremos eternamente na presença de Deus. E a imagem que o profeta nos dá é a imagem de um banquete farto, com vinhos puros, ricas iguarias, regado com os melhores vinhos. Então, aqui é o retrato da felicidade perfeita, né, minha gente? A figura teológica do vinho, geralmente, é o símbolo da realização, da planificação humana, né? Da alegria, da felicidade perfeita. Então, é para isso que nós caminhamos para o céu, nós caminhamos para a felicidade perfeita, nós caminhamos para uma realização eterna, não é? Mas enquanto não chegamos lá, nós podemos beber deste vinho, mesmo que às apalpadelas, né? Mesmo que de maneira
finita, contida, mesmo que não plenamente, mas nós já podemos beber deste vinho da alegria quando nós nos percebemos em comunhão com Deus. Uma pergunta para você: o tempo do advento é um tempo de nós cultivarmos a comunhão com o Senhor, né? Você tem bebido na sua vida, na sua história, nos acontecimentos da sua vida, de vinhos, de alegrias eternas? Você tem, a sua vida tem consistido desse banquete, desde já, da presença do Senhor, banquete de realização? Você que está me ouvindo, você está bem? É a pergunta de hoje. Você está bem com você mesmo, com o próximo, né? Com as suas escolhas, a sua vida, o seu trabalho, o que você tem, o que você possui? Olha, minha gente, Deus não nos fez para o sofrimento, né? É claro que a nossa religião fala muito da cruz, mas uma cruz que ela nos abraça e ela caminha até nós. Nós não precisamos buscar o sofrimento. O que é nosso virá até nós. Então, falamos muito do sofrimento, mas nós não podemos confundir uma coisa, né? O ato de termos de enfrentar as cruzes do dia a dia não quer dizer que Deus nos fez para sofrer, minha gente. Deus fez todo o ser humano, aliás, toda a obra da criação, para uma alegria eterna. Com a entrada do pecado na criação, o que aconteceu? Aconteceu uma desordem no projeto de Deus, uma desordem na criação, né? Para a qual Deus tinha esse projeto de perfeição. E a desordem ela é expressa por meio do sofrimento e da morte, né? Mas Deus, quando vier, Ele vai restituir tudo isso. Por isso que neste monte, que é o monte da igreja transfigurada, ressuscitada, né? Não haverá mais morte, não haverá mais luto. Olha só o que está escrito no versículo 7. Deus removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo. Olha só que bonito. Ou seja, o sofrimento, a morte, tudo aquilo que foi herança, né, que foi a paga devido ao pecado, tudo isso vai acabar. E nós temos que crer nessa esperança, nessa promessa, minha gente, desde já, né? Às vezes a gente passa algumas dificuldades na vida da gente, algumas provações, e parece que muitas vezes o inimigo de Deus tenta nos convencer de que nós não somos amados por Deus. Minha gente, nenhuma provação quer expressar o desamor de Deus para conosco. Pelo contrário, né? Quando você estiver a enfrentar uma situação difícil, enxergue nela a possibilidade de você se tornar mais forte. Esse é o objetivo do sofrimento e do mal no mundo. Extrair algo que é bom daquilo que na aparência é o mal. Nós cristãos temos que ter certeza disso, né? Sabe, a gente vê uma pessoa que assimila bem essa ideia quando uma pessoa conhecida dela está passando por uma dificuldade e ela chega para essa pessoa e fala assim: calma que vai dar certo, calma que a gente vai resolver, calma, nada como um dia após o outro, espera no Senhor, tenha fé, esperança, vai passar, vai ser superado. São esses tipos de palavras que devem brotar dos lábios daqueles que se dizem cristãos, porque nós cristãos somos chamados a sermos promotores da fé e da esperança no mundo. E tantas vezes nós, em vez de levar as pessoas para Deus, quantas vezes, em vez de nós edificarmos as pessoas, de nós levantarmos a estima, o ânimo das pessoas, muitas vezes nós, na murmuração, no desânimo, na vida triste, nós desanimamos mais os outros. Nós somos pedra de tropeço. Não pode acontecer isso. Essa palavra de hoje está dizendo assim: Deus vai remover tudo o que afligiu o ser humano por causa do pecado. Porque a palavra última é de Deus, e a vitória última é de Deus sobre todos os inimigos. E se nós estamos em Deus, nós não devemos ter medo de nada. Nós somos já vitoriosos
Deus nos fez para o bem, Deus nos fez para crescermos, Deus nos fez para a superação, para a elevação, para a realização plena. Neste mundo não alcançaremos essa realização plena, mas no outro mundo ela já está reservada para nós. Mas desde já nós podemos experimentar essa realidade. Nós podemos experimentar. Este é o nosso Deus, nós esperamos nele até que ele nos salvou. Olha que bonito. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Essa é a nossa confiança, esse é o nosso Deus, meus queridos. Um Deus que não está despercebido de nós, indiferente com o nosso sofrimento, mas é um Deus que está atento a cada um de nós. O que nos cabe? Minha gente, uma coisa é certa, essa palavra de hoje nos deixa muito claro isso. Deus quer a plenitude, o bem, a alegria eterna para nós. Só que nós precisamos dar respostas e esperança. Por isso que o tempo do advento, embora seja um tempo em que nós refletimos a exigência de entrarmos no céu, esse tempo é um tempo que deve despertar em nós esperança e alegria, né? Uma alegre expectativa, nos diz os santos padres da igreja, né? O fato de sabermos que Jesus vai nos julgar no fim dos tempos, com o juízo final. O fato de sabermos que quando nós morrermos, nós seremos julgados, não deve despertar medo, pavor, tensão. Não, deve despertar em nós esperança. Quem são aqueles que têm medo, que têm asco, repugnância, pavor? São aqueles que não estão se preparando bem. Ora, é aquela coisa, quando alguém fala assim, olha, eu vou contar o que você está fazendo para tal pessoa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança acabou fazendo alguma coisa, né? E uma outra pessoa diz, eu vou contar para os seus pais. E a criança diz assim, pode contar, eu estou com a minha consciência limpa. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, isso não deu certo, mas eu fiz a minha obrigação, né? E a criança diz assim, pode contar, eu estou com a consciência limpa. É a mesma coisa que... É a mesma situação. Quando a gente está em paz com a gente mesmo, com o próximo e com Deus, né, o fato da morte, o fato do juízo, não deve causar em nós medo, mas esperança, mas alegria. Por quê? Pode vir o que vier, eu estou pronto, eu estou feliz, eu estou alegre, eu levo minha vida bem. Essa deve ser a nossa condição. Mas a questão é essa, será que nós estamos bem? Será que nós estamos preparados? Por isso, minha gente, viva a sua vida. Presta bem atenção no que o padre vai dizer. Nesta manhã desta quarta-feira, viva a sua vida como se fosse o último dia. Quem toma isso como paradigma de viver, nunca mais deixa de viver bem, né? Se Deus baixasse na terra por meio de um anjo ou de algum santo que dissesse para nós, né, por exemplo, Padre Diego, você vai caminhar sobre a terra até o dia 5 de dezembro. No dia 5 você vai morrer. Ou seja, com a morte, o padre já falou na homilia do domingo passado, se você não ouviu, vai lá e escute, né? Com a morte, acontece imediatamente o juízo particular. E nesse juízo nós determinamos se eternamente vamos para o céu ou não. Então, se aparecer um anjo e me disser, Padre Diego, no dia 5 de dezembro, você será chamado. Ou seja, a morte, ou seja, o juízo. E aí, hoje é dia 4, não é? Ou seja, eu pensaria o quê? Hoje, dia 4 de dezembro, quarta-feira, é meu último dia de vida. O que eu faria se acontecesse esse fato? Como você viveria esse dia 4 de dezembro? Como o Padre Diego viveria esse 4 de dezembro? E você que está me escutando, como você viveria? Certamente, você ia tentar deixar sua casa em ordem.
Certamente você ia tentar se reconciliar com as pessoas com quem você não está bem. Certamente você ia ajeitar suas finanças, as suas coisas, ia colocar tudo em ordem. Certamente você ia jogar fora coisas que não vale a pena, né? Certamente você ia, enfim, você ia fazer o que você tinha de melhor para ser feito. E você, com toda certeza, ia pedir para que alguém lhe cozinhasse a comida que você mais gosta. Certamente você ia pedir para que você cozinhe, para que alguém preparasse ou trouxesse para você uma bebida que você mais gosta. Certamente você colocaria a sua melhor roupa. Certamente você colocaria o seu melhor calçado. Certamente você, se for mulher, você se maquiaria. Certamente você viveria o dia mais feliz da sua vida e procuraria conviver com as pessoas que você ama. Minha gente, isso deve ser feito em todos os dias da nossa vida. Porque qualquer um dos dias da nossa vida pode ser o último. E como nós estamos em relação a nós, em relação às pessoas com quem nós convivemos, com as pessoas a quem nós amamos, como nós estamos a viver? Esse é o tempo do advento, né? Então reflitamos sobre isso e vivamos bem, na certeza de que Deus ele caminha ao nosso encontro e que Ele há de tornar pleno aquilo que ainda hoje é defeituoso, é limitado. Deus tem grandes coisas para nós neste mundo e depois dessa vida, bens infinitos para nós nos céus. Portanto, meus queridos, esperança e alegria. Nos sintamos amados e guardados por Deus, nosso Senhor. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.